programa MVN Família. E hoje aqui, ao belíssimo som dessa música tocada pelo Thierry de Lucas. E hoje nós ouviremos um pouco da sua história, dos seus desafios, dos seus sonhos. Fique ligado, porque o nosso programa já começou. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido animale azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. De volta com o nosso programa MVN Família, ao som dessa linda canção. Estamos aqui hoje com Thierry de Lucas. Que satisfação, Thierry, ter você aqui conosco. E nós gostaríamos hoje de conhecer um pouco sobre a vida, sobre a paixão do Thierry pela música, como tudo aconteceu, aonde nasceu tudo isso, Thierry. Bom, nasceu, eu acredito que no coração de Deus, primeiramente. Eu venho de uma família de músicos, meu pai é trompista do Corpo de Bombeiros, o meu tio é maestro, os meus primos também tocam violino. E começou justamente com os meus primos. A gente foi fazer uma viagem de família no final do ano, e assim que a gente chegou na casa do meu tio, os meus primos novinhos, meu primo tinha 9, minha prima tinha 7, eles falaram assim: tio, vem aqui ver uma coisa. E eu, curioso, fui atrás do meu pai. Quando a gente chegou no quarto, os dois pegaram um violino, só que um violino bem menor do que esse, e tocaram os dois um duozinho de um hino da harpa. E naquele momento a minha cabeça Coração apaixonou. Exatamente. O coração porque bateu mais forte. eu fiquei muito intrigado como que saía o som. Meu pai soprava e saía o som do instrumento. Agora no violino não, a gente tinha um pauzinho e tinha essas cordas, e eles passavam e saía um som lindo, e eu não sabia explicar como é que era aquilo. Passaram ainda 3 anos para eles acreditarem que eu queria mesmo. Você pedia? E pedia todo dia praticamente. E aí meu tio me deu um violino e minha mãe falou: ah, não, eu vou levar o Thierry para aprender. E aí nos levou numa congregação da nossa igreja, que fica no Jardim Novo Mundo. E lá foi onde eu comecei a estudar violino. Tudo começou lá na igreja, então, Thierry? Lá na igreja, no Jardim Novo Mundo. E quem é o Thierry? Thierry é um menino simples, de família simples também, muito sonhador, que quer desbravar novos caminhos para ser o primeiro que vai trazer uma geração, né? Eu acredito no porquê nós não podemos, né? Sempre dizem que isso não é coisa de Brasil, isso não é o que o brasileiro gosta de outra coisa, não é pra gente, a gente não tem classe social para isso. Eu não acredito, eu acredito em força de vontade, acredito nos planos de Deus. E é isso, eu acredito que eu posso, quem sabe, levar a música de uma outra forma para quem gosta de música boa, música clássica, não tem Deus, apresentar o meu Deus. E para aqueles que não têm tanto acesso à música clássica e tem Deus, trazer isso também para eles. E uma coisa que eu vejo, né, Valquíria? Quantas pessoas que às vezes acham isso tão difícil. Tem sonhos altos, mas acha difícil. E no exemplo do Thierry, né, Thierry? As pessoas podem olhar para você e falar: o Thierry conseguiu. Então, espelhar
né, em você para alcançar sonhos também. Tudo sempre muito difícil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que você superou muitos desafios, até a gente conversando antes, né, Valquíria, assim, às vezes quando a gente tem um sonho, e se a gente compartilha do sonho, tem pessoas mais para desestimular do que para dar apoio. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive aconteceu um fato bem curioso comigo quando eu fui fazer essa prova na Manhattan, que a gente vai falar daqui a pouco. Um professor de direito de uma grande universidade em São Paulo, não vou falar o nome, ele falou assim pra mim, é um apaixonado por música clássica, e ele descobriu que eu ia fazer essa prova. E ele falou assim, Thierry, você vai fazer essa prova, mas tem muito tempo que não tem um brasileiro que passa por essa universidade. Você sabe disso, né? Eu falei, sei. Ele, você tá estudando no Rio, né? Eu falei, aham. Ele, pois é, você é do Rio, cara. Eu falei, não sou do Rio, eu sou de Goiânia. Ele, você é de Goiânia? Aí ele falou assim, você vai fazer o quê lá? Tocar música sertaneja? Ó o preconceito. Ou seja, mas parece que aquilo ia gerando dentro de mim uma fé, uma força incrível. E aí, eu fui, inclusive, eu fui pra prova e sempre eu escuto uma música de um pastor que eu gosto muito, o pastor Amaury Bertoc, do Ministério Hebron, Cachoeira de Itapemirim, que diz assim, um adorador derruba gigantes. Olha. Então, todas as vezes que eu era confrontado com isso, eu lembrava que um adorador, de verdade, ele derruba qualquer gigante. Então, isso ia aumentando a minha fé para ir para lutar, né? Para vencer. Como é lindo ouvi-lo falar isso, porque a gente percebe que ele utilizou dessas palavras que eram para desmotivá-los e ressignificou-as e fez delas uma motivação. Então eu serei o primeiro, né, Thierry? Exatamente. Se é tão difícil assim, é isso que eu quero. Exatamente. Realmente. Thierry, e me fala um pouco, como que foi os seus pais nessa história toda, deixar você morar fora, né? Sua mãe, que ela é uma mãezona, né? Sempre muito apegada com vocês, dedicada. Então, foi um processo muito difícil, muito doloroso, porque eu nunca tinha dormido fora de casa. Minha mãe é aquela mãe... Quantos anos você foi? Eu fui com 15 anos para o Rio de Janeiro. Nossa. E a minha mãe, ela é uma mãe mais que coruja, assim, porque eu nunca tinha dormido longe da minha mãe. A gente viajava, a minha mãe... Eu tinha que dormir com ela. Mãe, vão todos os primos dormir na casa do tio tal. Você fica. Todos vírgula. Você não. Você vai dormir... Eu conheço bem isso aí. Comigo. Então, quando abriram as portas, Deus fez de um jeito que a minha mãe não teve como dizer não. Porque eu recebi um convite depois que eu fui para um Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, em São Paulo. E lá tava o Pelé do violino, a gente pode dizer assim, que é professor da Manhattan School. E ele falou, olha, vai pro Rio de Janeiro, estuda lá, que quem sabe um dia você pode vir fazer prova pra cá. Olha. E Deus abriu as portas, abriu a porta de trabalho pra mim lá, logo em seguida, assim que eu recebi o convite, as pessoas ouviram falar e me ofereceram emprego no Rio de Janeiro. E foi tudo de um jeito que a minha mãe não teve como dizer não, meu pai também não. E eu, menino, né, nunca tinha dormido longe da mãe, animado, né? Falei, é agora é a minha morar chance de me sozinho. aventurar. A aventura durou 2 meses, porque 2 meses, mãe, eu quero voltar. Não aguentava mais, e aí meu pai falou, olha, você foi... É bom foi... que os adolescentes ouçam isso. Fica com a sua mãe. E aí o meu pai falou, olha, Thierry, você foi pra ir por um propósito. E você só vai voltar pra cá debaixo da direção de Deus. Olha, então, se não for pela direção de Deus, a gente já sabia que isso ia acontecer. A sua mãe tá sofrendo há muito tempo já. Gente, imagino. Mas a gente acredita que Deus tem um plano maior nisso daí. Então, fica firme. E a gente vai estar orando. Naquela época eu ainda não tinha achado nenhuma igreja, então tava muito difícil pra mim me adaptar no Rio de Janeiro, numa cidade muito complicada. Fazer amigos, né? Criar vínculos. Exatamente, ainda mais muito novo. E eu sempre, no meio musical, eu sempre fiquei com gente muito mais velha, né? Porque é difícil você achar gente que sai novo, assim, né? Então, era muito complicado, porque eu não achava ninguém da minha idade. O pessoal tinha 25 anos, eu tinha 15. Então, foi muito complicado, mas Deus, Ele não nos desampara. Ele cuidou de mim no Rio de Janeiro, como realmente um pai cuida de um filho.
Que coisa boa, Deus cuida mesmo. Thierry, às vezes as pessoas olham para você e vê você tocando essas músicas belíssimas e às vezes até se empolga, né? Mas aí começa, estuda 10 minutos, 20 minutos por dia. Quantas horas de estudo o Thierry estuda por dia? O Thierry é um pouquinho... Não é só comprar um violino, né, Thierry? Bom, o que eu recomendo para quem quer estudar, quem quer começar a estudar, acima das horas é a frequência, né? Você pegar todos os dias. Para quem quer começar, 1 horinha por dia tem que tirar. Mas o Thierry geralmente estuda 4 horas por dia e em épocas de prova, conceitos importantes, 7 a 8 horas por dia. É um tempo que a gente passa praticamente sozinho, né? Mas vale a pena, vale muito a pena, é o que eu amo, é o que Deus me chamou para fazer, então eu faço com o maior amor. Isso, acho que tudo na vida, né, Valquíria, que a gente quer fazer bem, desenvolver, são várias horas de estudo, né? É no Nada balé, é fácil, né? é no piano, tudo, né, que a gente vai fazer, Tem até preço mesmo... a se pagar. Até mesmo numa faculdade, né, num curso de medicina, quem quer passar, realmente se dedica e Muitas estuda horas. várias horas por dia. E o que você poderia falar para o pessoal que está em casa, às vezes pais, ou então para os adolescentes mesmo, para as crianças que olham para você e vê, mas às vezes acha tão distante esse sonho? Bom, eu vou deixar apenas um versículo que acredito que mudou a minha vida, que foi numa época que eu estava tendo muitas crises por saber conhecer mais o meio da música clássica, que parece ser um meio muito lindo, muito luxuoso, mas é um meio muito sujo, na verdade. E eu comecei a ter crises e eu falei, Deus, será que é possível ser um músico por excelência e te honrar e ter uma família? Porque a maioria dessas pessoas que eu me relacionei, que eu conheci, pessoas de destaque, que eu sempre sonhei em conhecer, tem a família toda destruída, fazem viagens e fazem coisas terríveis. E eu falei, Deus, se não for possível, tira de mim. Porque eu me lembro do dia da primeira vez que eu toquei na igreja. E eu me lembro que os pastores oraram e ungiram a minha cabeça e falaram que era para isso que eu estava estudando. E eu falei, Deus, tira de mim, eu volto para casa dos meus pais. Na época eu morava no Rio de Janeiro. E Deus falou comigo em 1 Timóteo 4, a partir do versículo 14, que diz assim, não desprezes o dom que há em ti, o qual lhe foi dado através da imposição das mãos dos presbíteros. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveito seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti e da doutrina, pois fazendo isso, não salvará somente a ti, mas também os que te ouvem. Então, Coisa linda, hein? aquilo ali, eu nem acreditei quando eu estava lendo aquilo, porque eu tinha feito a minha oração e de repente Deus respondeu ali imediatamente. De uma forma tão completa, né? Então, exatamente. Então, se eu posso deixar alguma coisa, não desiste. Se Deus te chamou para fazer algo, é porque Ele vai traçar os meios, né? O que a gente tem que fazer é colocar a mão, realmente. E que Deus vai abrir as portas e vai te direcionar para onde Ele quer que você vá. Amém, que lindo, realmente, né? Quando Deus está no projeto, a gente faz a nossa parte e Ele faz a dele. Honrando a Deus acima de tudo, né? Acima de tudo. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta com mais Thierry de Lucas. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto.
Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido Animalia azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple Interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. E nós estamos de volta aqui com o nosso convidado de hoje, Thierry De Lucas, que já tocou algumas músicas, né, Valquíria, para nós, e vai tocar mais, hein? Queremos ouvir mais o Thierry e contando também um pouco da sua história, dos seus desafios. E Thierry, a gente sabe que tem aí uma campanha, acho que tem um site, né? Um Goiano em Nova York. Como que é essa história? Bom, tudo começou logo depois que eu fui pro Rio, e eu sempre tive o sonho de estudar nessa universidade, que é a Manhattan School of Music, que fica em Nova York. Geralmente quando a gente assiste algum filme de artes americano, eles sempre citam a Manhattan ou a Juilliard, essas duas escolas. E eu sempre sonhei. Mas sempre foi muito difícil os Estados Unidos, por ser caro, por ser um país um pouquinho mais difícil. Todo mundo sempre falava da Europa, mas eu sempre sonhei em ir para essa universidade e estudar lá. E o tempo foi passando e as coisas começaram a ficar mais difíceis, o Rio de Janeiro começou a entrar em crise, a orquestra que eu tocava parou de pagar, e ficou tudo complicado. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu recebi eu fiz um concurso e venci esse concurso, e a premiação desse concurso era um concerto solo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é a grande casa, né, do Brasil em termos de música clássica. E logo depois que eu saí de um ensaio, meu professor falou assim, Thierry, tá na hora de você ir embora daqui, as coisas não estão bem, eu acredito que vai ser muito ruim se você ficar aqui. Então vamos ver alguma coisa na Europa pra você, vamos tentar alguma coisa. E logo depois eu tinha comprado esse instrumento, que eu fiquei 3 anos pagando, e eu precisava terminar de pagar. E logo depois eu recebi um convite da Filarmônica de Goiás aqui, para integrar a orquestra. Então era um dinheiro que daria para eu terminar de pagar o meu violino, juntar o dinheiro para ir fazer prova na Europa. Eu já estava vendo os lugares que eu ia fazer prova. Eu ia sair de Londres, depois eu ia para Alemanha, depois eu ia para Suíça e Israel. Ia fazer prova nos 4 países. Olha que legal. E já traçando um mapa, né, para fazer essas provas na Europa, meu pastor, que foi meu paizão no Rio de Janeiro, estava pregando nos Estados Unidos. E me ligou depois da viagem. E aí, pastor, tudo bem? Como é que foi a viagem? Ele me contou como é que tinha sido. E eu brinquei com ele, recebeu um convite aí, não? Aí ele falou, recebi 2. Olha. Eu falei, você tá brincando? Aí ele falou, não, meu filho, é verdade. E o meu coração tá dizendo que é pra ir pra lá. Olha. Aí eu, pra onde, pastor? Os Estados Unidos é enorme. Aí ele, pra New Jersey, que é 15 minutos de trem de Nova York. Gente. Eu falei, você tá brincando comigo? Ele falou, não é brincadeira não. Tem mais, Thierry, o sonho do pastor é ter uma orquestra de violinos na igreja. Eu falei, meu Deus do céu. E aí a gente direcionou tudo para os Estados Unidos. Fizemos aí uma força para estudar, me preparei 1 ano para fazer essas provas. Fiz a primeira fase, que são 2 fases, né? Como se fosse uma peneira, que é uma fase de vídeo. E quando eu passei da fase de vídeo, nossa, foi uma alegria sem tamanho. As etapas, E- né? Cada conquista, E cada etapa, exatamente. cada degrau. E aí depois fui pra lá fazer as provas, fiquei na casa de um irmão da igreja. Deus providencia tudo, né? Tudo, vivi milagres lá, profecias, coisas, revelações de uma adolescente novinha chegar pra mim no dia que eu tava angustiado, morrendo de medo, faltava 1 semana pra minha prova. Eu falei, gente, o que eu tô vindo fazer aqui? Fazer prova nesse lugar? O que aconteceu com a minha sou cabeça? eu, né? Quem sou eu pra estar aqui fazendo prova nesse lugar? Deus usou uma adolescente novinha pra falar assim, é Deus que está direcionando tudo na sua vida e Ele vai estar com você na sua prova. E realmente, Deus estava comigo naquela prova, que eu fui pro dia da minha prova. Eu falei, eu vou começar tocando bar, porque bar ele era luterano, inclusive da mesma igreja do Lutero, alguns anos depois. E bar ele escrevia e ele ensinava na igreja.
E ele escreveu uma carta que dizia assim: a música não tem outro propósito nem fundamento, senão adorar e engrandecer o nome do Senhor. Durante muito tempo, o Bach proibiu as músicas dele de serem tocadas fora dos templos da igreja. Então eu falei, eu vou tocar Bach no início da minha prova, porque eu preciso engrandecer o nome do Senhor. Coisa linda. E aí, quando eu comecei a tocar, eu muito nervoso, 15 jurados na banca, parecia Olimpíadas. Um pouquinho antes, inclusive, uma coreana chegou pra mim e falou assim, você é de onde? Eu era o único que não era coreano, japa, 80% dos alunos lá são asiáticos. E eu falei assim, sou do Brasil. Aí ela ficou meio assim, foi pro canto, continuou tocando, voltou. Você tá se preparando há quanto tempo pra essa prova? Aí eu, caramba, que menina Resistente. Eu, 1 ano. Ah lá, tá. No meu país a gente se prepara desde os 3 anos de idade. Nossa. E aí, logo depois eu fui tocar pra uma banca que como se um jogador de futebol vai ter que bater pênalti, ele olha, tá o Pelé, o Maradona, o Messi, Cristiano Ronaldo. Nossa. Era praticamente assim que eu tava me sentindo. Minhas pernas tremiam, não sei nem como é que eu consegui subir no palco, porque parecia que eu ia cair. Imagino. Mas quando eu comecei a tocar aquela música de Bach, o Espírito Santo falou no meu coração e disse assim, essa música não foi feita para me ouvir. Quando essa música foi feita, ela foi feita para me adorar. E parece que aqui, naquele instante, todo o meu nervosismo, ele saiu. E aí, naquele momento, eu sabia que eu tinha feito uma boa prova e liguei pro meu pai. E meu pai falou, Tia, como é que foi a prova? Eu falei, pai, não foi prova não, pai, foi culto. Olha. E aí ele falou lugar. assim, como assim, Tia? Eu falei, pai, quando Davi foi enfrentar Golias, não foi luta, não teve luta, foi culto. Quando é pro nome de Deus ser glorificado, é culto, não é luta, não é prova, não tem nada disso. Amém. E aí foi uma experiência muito linda que eu tive lá naquele lugar. E depois voltei, no dia do meu aniversário, um dia antes do meu aniversário, eu voltando do ensaio, cheguei em casa, estava sem chave, meu pai tinha ido cortar o cabelo, liguei pro meu pai, pai, cadê o senhor, cadê minha mãe? Ah, vim cortar o cabelo, sua mãe tá comigo, espera aí, daqui a uma meia hora a gente tá chegando. Aí eu sentei no meio fio, assim, do lado de fora, comecei a mexer no celular, chegou um e-mail. Quando eu fui ver, que eu abri o e-mail, Meu Deus. você foi aprovado para Manhattan School of Music, enfrentando 3.000 candidatos. Gente, Então, demais. só Deus mesmo que pode fazer isso. Concorrendo com pessoas que se preparavam Até esses 3 anos de idade. Isso é uma prova de que quando Deus quer, Exatamente. né, que é Ele que faz todas as coisas, realmente. Verdade. Thierry, você disse algo que, assim, foi impactante, né? Como que um músico, ele pode servir a Deus, às vezes, no meio que as pessoas não valorizam o Senhor nas suas atitudes, né? Uhum. E como tem sido isso para você? Bom, para mim tem sido, primeiro, é um grande desafio, né? A gente ser luz em meio às trevas. Isso é muito simples, a gente ser luz dentro de uma igreja, em cima de um púlpito, com o microfone na mão. Mas o testemunho, eu acredito que o verdadeiro adorador em espírito e em verdade, eu acredito que esse em verdade é o nosso testemunho diário. Eu acredito que não tem nada mais gratificante do que uma pessoa que não tem a mesma fé que a nossa. Ela fala, Thierry, você é um exemplo para mim, como pessoa, como cidadão. Você faz a diferença porque mesmo quando todo mundo fala, não vou fazer direito, você vai lá e faz. Eu acredito muito que em tudo que a gente tem que fazer como se a gente estivesse fazendo para Deus, amando aquilo que a gente está fazendo. E então, o mais bonito, eu acho que a grande dificuldade, o mais bonito é a gente poder levar Cristo em tudo que a gente faz. Não, eu faço assim é porque eu tenho um Deus e eu valorizo o que Ele me deu, e o que Ele me deu não é meu, então por isso que eu zelo e é por isso que eu faço da melhor forma possível, porque é para Ele. Que lindo o seu testemunho, que linda a sua fé, que as pessoas que estão em casa possam ser contagiadas, Edificadas, edificadas. encorajadas. Amém.
Verdade, quero te agradecer muito Eu que agradeço. pelo nossa. convite de você estar aqui. Eu tenho certeza que as pessoas de casa serão abençoadas através da sua vida, da sua adoração, do seu louvor, aonde quer que você esteja tocando, na televisão, em grandes concertos, Thierry. Que bênção. Muito lindo, Thierry, que Deus realmente possa cumprir Amém. todos os propósitos e além dos seus sonhos, os sonhos que Ele sonhou para Amém. você. Amém. Isso, a gente quer agora que você deixe aí o seu contato e avisa para as pessoas como elas podem abençoar a sua vida. Bom, para quem quiser saber mais um pouquinho sobre como é que é a vida de um estudante de música clássica, em breve a gente vai estar lançando um canal no YouTube, contando como é que é o dia a dia de música clássica, mostrando como é que são os bastidores, como são as salas de concertos, acústica, todas essas coisas. E também para quem quiser ajudar de alguma forma os meus estudos nos Estados Unidos, tem um site que é thierrydelucas.com.br, que lá tem contato, tem e-mail, tem tudo que você precisar saber, tem um pouquinho da minha história, tudo que você precisar saber para conhecer um pouquinho mais da minha história, um pouquinho mais do que Deus tem feito e saber onde a gente está tocando também. Que bom. Valquíria, eu não sei você, mas eu estou muito curiosa para ouvir essa música que o Thierry passou no concurso. Começou a sua prova, Thierry. A gente gostaria de terminar esse programa, né? Exatamente, ouvindo essa linda canção. Ouvindo essa música, que Deus te abençoe, né? Abençoe a sua família e que você possa ser também abençoado através dessa música. É engraçado que, antes de eu tocar essa música, a música que a gente começou o programa é a primeira parte de uma sequência que termina com a primeira música que eu toquei na minha prova, que é a primeira sonata de Bach para violino em sol menor. E esse é o último movimento, que é o presto, que foi o movimento que eu toquei lá na prova. E o primeiro que a gente começou é o adágio, que é o primeiro movimento. Coisa boa. Então vamos terminar o programa adorando ao Senhor, né?